Eu convidei o médico Marcos Sabri para conversar conosco a respeito das medidas que podem ser tomadas pelas pessoas para evitar a pandemia, evitar os resultados, os efeitos da pandemia ali no seu convívio diário e também pensar um pouco sobre como e por que nós temos tido tantos casos que vão agravando e chegando para unidades de terapia intensiva. Bom, doutor Marcos Sabri, boa tarde. Como é que o senhor ouviu os números da Fundação Getúlio Vargas? Bom, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que nós precisamos parar de nos preocupar com essa palavra, pico. Nós precisamos nos preocupar com o risco de colapso. Se o sistema estiver em risco de colapso, é uma coisa. Agora, a palavra pico, ela ganhou uma conotação até, de certa forma, alarmista. Então, o ápice da epidemia, ele vem sendo monitorado há muito tempo. Nós fizemos, no começo de abril, uma previsão, quando o Piauí tinha apenas 40 casos, e a cada dia que passa nós vamos acompanhando a previsão que eu mesmo tinha feito, e fico feliz de observar que os números reais têm sido até benevolentes conosco. Os números reais estão aquém, inclusive, da minha própria previsão. Então, em algum momento vai ser atingido o ápice dessa epidemia, mas não é necessariamente um significado de que, nesse momento, vai entrar em colapso. Não vai. Os gestores tomaram todas as providências, adquiriram equipamentos, habilitaram leitos de UTIs, construíram hospitais de campanha. Então, o objetivo inicial da recomendação de restringir a mobilidade da população, que era para distribuir os casos ao longo do tempo, teria um efeito mesmo de deslocar esse pico, vamos usar esse nome, mais para frente, né? E com isso também houve um atenuamento do tamanho desse pico. Portanto, o risco de colapso, ele praticamente, eu poderia dizer que ele sempre é real, mas ele é pequeno, é mínimo, nós temos como lidar com a demanda. Agora, o que eu gostaria muito de chamar a atenção, aproveitando essa questão do pico, é o planejamento pós-pandemia. Nós não precisamos nos preocupar apenas com o que está acontecendo, mas com o que vai acontecer em seguida. Houve um efeito muito grande em termos de represamento de outras patologias que estão sem atendimento. Por exemplo, o número de cirurgias eletivas que estão há 3 meses aguardando. Se antes faziam 50 por mês, assim que abrir, digamos que abrisse amanhã, nós temos que fazer as 50 do mês, mais 150 que ficaram represadas, 200. Então, isto vai gerar um pico de demanda no sistema, sem dúvida. Então, quanto mais tempo ficar represado, maior vai ser o pico da demanda reprimida. Nós precisamos lidar com as duas questões ao mesmo tempo. E o outro aspecto é que nós não precisamos esperar passar do pico para cuidarmos da retomada de atividades. Por quê? Porque a questão não é o pico, a questão é o risco de colapso. Os gestores tomaram suas providências, fizeram hospitais de campanha. Então, o que foi pedido, o sacrifício que foi pedido, a orientação de parar, de suspender as atividades para que se pudesse fazer, se tomar essas medidas, já foi feito, já foi tomado, os hospitais estão aí. Então, o risco de colapso pela ação dos gestores foi minimizado. Portanto, nós precisamos conviver com essa presença do vírus e não tentar fugir dele o tempo todo. Isso é impossível. O que evita o número de casos é o chamado distanciamento social, que pode ser praticado tanto em casa, mesmo as pessoas sem saírem para trabalhar, precisam manter um distanciamento em casa. E da mesma forma pode ser mantido esse distanciamento nas suas atividades de trabalho. O importante é manter o distanciamento, porque ele é que evita o número de casos. O chamado isolamento social apenas distribui o número de casos ao longo do tempo. Então, em resumo, nós não estamos tão preocupados assim com essa palavra que adquiriu um significado até assustador, né? O pico da pandemia, como se todo mundo no pico da pandemia fosse passar por um colapso. Na realidade, não. Os gestores agiram e com isso eles evitaram que esse risco de colapso existisse. Portanto, agora é planejar a retomada pós-pandemia.
Doutor Marcos Sabri, em relação às pessoas que estão em meio ao tratamento, existem procedimentos para que... Porque nós temos falado muito a respeito da quantidade de pessoas que chegam às unidades de terapia intensiva. Existe um jeito de evitar que esses quadros se agravem? Ou ainda uma incógnita para a ciência? Veja, não há nenhuma controvérsia médica sobre isso. Todos os estudos bem feitos, de boa qualidade, indicam na mesma direção. O uso precoce de qualquer antiviral, não é a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, ou a nitoxazamida, nenhum desses. Todos eles, se usados na fase precoce, evitam a evolução da doença, em grau maior ou menor. Até mesmo os antivirais caros têm o mesmo efeito. Então, o X da questão é o tratamento precoce e o tratamento em massa da população. Tratamento precoce, tratamento ambulatorial e tratamento em massa. Essa deve ser a prioridade número 1, inclusive das cidades menores que não dispõem de UTI. Na realidade, esta sim passou a ser uma preocupação maior, porque Teresina tem UTIs, Teresina tem condições de expandir a sua capacidade de atendimento, mas as cidades do interior não têm e acabam trazendo para Teresina, o que pode sobrecarregar especificamente o município de Teresina. Então, nesse particular, tratamento precoce, tratamento ambulatorial, tratamento em massa, na fase mais inicial da doença. Pode ser com hidroxicloroquina, com azitromicina, com ivermectina, com qualquer outra, desde que seja feito o tratamento precoce. É isso que evita a progressão para a necessidade de uso de UTI. Eu quero agradecer ao senhor, Dr. Marcos Sabri, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado. Obrigado, estamos à disposição. Boa tarde. Muito obrigado, Dr. Marcos Sabri.